Vamos começar então, Cíntia, falando sobre essa tentativa, né, do presidente Lula tentar recuperar a sua popularidade, e nada mais óbvio, será que podemos dizer assim, de tentar passear pelos estados, estar mais presente, fazer contatos e também se aproximar, né, da base, das suas raízes, os movimentos sociais, por exemplo. Aqui em Minas ele esteve, né, se encontrou com o MST, com um discurso muito próximo, né, a esse grupo. Isso, Adriana, né? É uma tentativa. Minas é um estado, né, essencial, foi importantíssimo aí, né, na eleição do presidente, e a gente percebe assim que menos de uma semana ele teve 2 agendas aqui com públicos bem distintos, né? Primeiro, ele foi nesse assentamento do MST, né? Anunciou lá algumas medidas que eram esperadas já há muito tempo, e lá ele chegou até dizer que ele foi eleito por causa, né, da militância, então tentando se conectar com essa base, né, que sempre foi aí muito marcante nos movimentos da esquerda. E, ao mesmo tempo, alguns dias depois, em Betim e também em Ouro Branco, ele veio se conectar aí também com alguns empresários do setor automotivo, do setor de aço e também com os trabalhadores desse setor. Então é uma tentativa aí de fazer um afago ali em como podemos dizer, em 2 lados importantes aí, né, para tentar melhorar essa popularidade dele. Agora aqui em Minas, o curioso foi porque assim, nessa agenda, por exemplo, da Stellantis, que começou em Betim e à tarde na Gerdau, são agendas econômicas, né, onde foram anunciados ali empregos, por exemplo, em Betim, 400 novos engenheiros vão ser contratados pela Stellantis, além de outras 1.500 vagas que já estavam sendo abertas, em Ouro Branco também, mas o que roubou a cena ali foram os discursos, né, as alfinetadas, essa troca de farpas ali entre o presidente e o governador Romeu Zema. Então, assim, quem acompanhou ao vivo e mesmo depois na repercussão, os discursos, né, já marcando ali um antagonismo de posições políticas, já com vistas em 2026, né? O Zema tem se colocado até então como um nome que quer estar ali, né, no campo da direita, e o Lula, ainda se não tiver alguém que possa ser, ou representar ali nas eleições, também é o nome que deve se viabilizar, e a gente sentiu muito isso, assim, né? O Zema, algumas pessoas acharam que ele foi às vezes até deselegante, porque ele era o anfitrião, mas ele tinha um objetivo ali, que era marcar a posição, se mostrar num campo diferente, né, do presidente, e citando algumas situações sobre o governo de Minas, que ele pegou um estado arrasado, fazendo uma referência ali ao Pimentel, que foi o governador do PT. Por outro lado, o Lula contra-atacou na hora que o Lula foi falar, e aí, né, respondeu ali falando sobre várias questões, como, por exemplo, não adianta ter um time pequeno, mas que não seja eficiente. Então, assim, foi o que dominou ali nesses, né, primeiros dias. Tem muita coisa que a gente pode falar. Um discurso, né, de ambos os lados, cheios de indiretas, né? O que eu percebi, pelo menos nessas 2 agendas, tanto na Fiat quanto na Gerdau, não sei se vocês vão concordar comigo, foi um Zema muito desconfortável nas 2 agendas. Não era um ambiente, né, que a gente esperasse que ele estivesse muito confortável, porque ali o presidente Lula estava cercado com seus ministros, com toda a sua equipe, né, e também participando de lançamentos e tudo mais, mas me pareceu, até pela linguagem não verbal do próprio governador, né, que ele não ficou muito à vontade ao fazer os discursos, ao escutar o que o presidente estava falando. Em alguns momentos, inclusive, se não me engano, foi na primeira agenda em que o presidente se direcionou, né? O presidente tem essa mania, né, de falar nomes assim ao longo do discurso. Não é isso, Haddad, não é isso. Então ele vai ao Zema, né? Olha no olho do Zema também e faz alguns questionamentos. Então, assim, foi realmente uma agenda que foi caracterizada por esses discursos e essas trocas de farpas. E é impressionante, Fran, como que esse assunto ganha interesse nacional, né? Porque o governador Romeu Zema é um nome que, de certa forma, entra, né, para essa disputa à presidência em 2026. E todos os recortes que a gente faz, todas as notícias que a gente publica, o interesse das pessoas em saber realmente, né, o que um pensa, o que o outro pensa. E uma coisa que me chamou a atenção, também o Alexandre Silveira, né?
veio com tudo, né? O que a gente também consegue ver em relação a toda essa movimentação que a gente viu na última semana em outras agendas também, é que o presidente Lula, ele tenta seguir, de certa forma, essa agenda, né, do Sidônio Palmeira, que chegou em janeiro para chefiar a Secretaria de Comunicação Social no lugar de Paulo Pimenta. E aí a gente já vê vários desses indicativos, como, por exemplo, né, o primeiro presidente viajando, visitando mais os estados. Então, o Lula tem rodado mais desde que ele foi liberado pelos médicos em função da cirurgia no ano passado. Tem uma outra questão, que é esse de volta às raízes. Então, o presidente está buscando se aproximar mais, seja de movimentos sociais, também de movimentos operários, porque realmente tem a ver com a história dele e foi o que fez com que ele fosse eleito, principalmente lá nos 2 primeiros mandatos dele, né? Então, isso é muito forte. Então, havia uma necessidade, uma leitura interna no Palácio do Planalto, que o presidente ele precisava conversar mais com quem o ajudou de fato a elegê-lo, ajudou aí no período em que ele esteve preso e também durante o fazer campanha. E teve essa sensação, principalmente ali nos dois primeiros anos desse terceiro mandato, de que o Lula estava mais encastelado no Palácio do Planalto, não estava próximo dos movimentos. Então, com a chegada de Sidônio, também a gente enxerga essa aproximação, tanto é que também tem sido falado aí a mudança, né, na Secretaria-Geral da Presidência da República, com a possível saída de Márcio Macedo para um outro nome do PT, para aproximar ainda mais. E foi a primeira visita também neste mandato a um assentamento do MST. E digamos que Lula está com várias dívidas em relação a esse movimento social também. Então foi um movimento importante aí do presidente. Olhando do ponto de vista político, né? Ao mesmo tempo, o presidente também está aí, seja requentando programas sociais ou mesmo lançando outros. Então, ele está falando muito sobre o pé de meia. Ele também está falando agora, teve recentemente a questão da liberação do saque do FGTS, né? O saque aniversário para quem foi demitido aí sem justa causa. E um outro ponto que aí ontem também foi lançado e serviu de polêmica em função do que ele falou da Gleisi Hoffmann. É só tirar o óculos aqui porque ele tá caindo e me atrapalhando, mas é justamente também sobre a questão do crédito consignado, de facilitar esse acesso. Então, o presidente está agindo desse modo. Então, movimentos sociais, área econômica para devolver mais dinheiro, para ter mais dinheiro, para as pessoas tentarem perceber ali na hora de comprar que a coisa não tá ruim. Esse é o grande desafio, mostrar isso, né, reverter isso e viajar mais. Tudo isso para reverter a popularidade. Eu me alonguei, mas um ponto também importante é justamente porque, se a gente for olhar o discurso de tudo isso, e por isso que eu falo que é a cartilha do Sidônio, que vamos lembrar, marqueteiro de Lula lá em 2022, também aí se coloca nesse o nós contra eles. E não importa se vai ser o Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, o Caiado, ou até mesmo o presidente Lula, precisa realmente desse antagonismo, né, para poder aí puxar já uma pauta, assuntos das eleições de 2026. E as eleições, a pré-campanha já começou, isso é fato. Então, o que a gente vê também nesses eventos públicos é justamente isso. Então, não importa se isso do Pimentel foi há muito tempo, o Zema vai trazer isso à tona, porque isso é importante nesse momento de tentar rivalizar, né? Não adianta. A eleição acaba sendo pautada muito por polarização. Então, o presidente Lula, ele tem, digamos que esse presente ao ir Minas, de ter o Romeu Zema como seu grande antagonista e tentar aproveitar disso. E você até citou, Adri, que o Zema estava muito desconfortável, né? E grande parte disso também vem porque teve um evento recente lá em São Paulo que o Tarcísio de Freitas estava junto com o presidente Lula e, pelo contrário, o clima foi totalmente amigável e isso incomodou muito a direita. Então, o Zema também, digamos que ele já teve ali esse exemplo de Tarcísio que não foi tão, assim, para a direita não caiu bem, mas querendo ou não, o governador agora está testando, né? É o momento dele testar, principalmente porque ele não tem a reeleição aí, né? Então ele precisa decidir o futuro dele. E um dos pontos, né, que entraram em cena em relação a que colocou, né, frente a frente Lula e Zema, foi a questão do Propag também, né, Cíntia? Então a gente viu dentro desse embate, desse embate,
o Propag como pano de fundo, né? Porque é a primeira vez também que Lula e Zema se encontram, depois de toda aquela questão, né, dos vetos que precisam ser derrubados e tudo mais. Então, há também essa questão em jogo. E é um tema que o governador sempre usa para, né, cobrar ali do presidente que agilize uma solução, né, que está sendo construída aí há muito tempo. Agora, o que a gente percebe, assim, é que eu acho que o Zema, ele marcou a posição que ele queria, né? Igual a Fran falou, essa questão do antagonismo, eu acho que ele estava ali, provavelmente até orientados por algum marqueteiro, de chegar e criar aquele discurso ali que cria um certo constrangimento, já que ele é o governador do estado, recebendo o presidente, mas ele marcou a posição dele, tipo assim, olha, não sou amiguinho do Lula, ele pode estar vindo aqui anunciar, né, que está tendo mais investimentos no estado e anunciar o que o governo federal tem feito, anunciar parcerias e tudo, mas assim, estamos de lados opostos, e essa questão do Tarcísio é interessante, porque ao contrário de um evento, né, que o Tarcísio até riu com aquelas brincadeirinhas do Lula, deixando descontrair, o Zema, assim, a gente percebendo, assim, acompanhando a cerimônia, ele se manteve ali com aquele semblante, né, mais sério, e até assim nos bastidores, algumas pessoas que estavam lá, conversaram com a gente, alguns repórteres e outras pessoas, falando que até com a Janja também, ela durante primeira fala do Zema, que ela teria ficado, às vezes, conversando com alguns, assim, do governo, e no segundo, a gente fez até uma matéria disso no portal, no segundo discurso do Lula, lá em Ouro Branco, a hora que o Zema falou, ela se levantou e não ficou presente ali. Então, eu acho, assim, o Zema, ele conseguiu o que ele queria, e é interessante também esse lugar que o governador está querendo colocar cada vez mais, se firmar como um nome da direita ali, que está contra a presidência e contra, né, o que representa ali um governo, né, de esquerda, do PT, você vê assim, depois dos eventos, o Zema continuou, assim, ele divulgou um áudio, ainda depois de Ouro Branco, acho que como o Lula falou depois dele, ficaram algumas coisas ali que ele queria dizer, que ele queria criticar, pesar um pouco a mão, ele divulgou um áudio para a imprensa dele fazendo críticas. Hoje de manhã mesmo no Instagram dele, logo cedinho, ele já postou um vídeo que ele ataca de novo o governo do PT, fala até de 2015, 2016, relembra a visita do Lula. Então, assim, é uma marcação de território ali muito forte mesmo, né, desse antagonismo. E pegando uma coisa que a Fran falou do Lula se reaproximar e tentar se reaproximar dessas raízes e tá aqui em Minas para isso, a gente percebeu que ao mesmo tempo que ele está ali nesse discurso, né, para os empresários, teve esse contato com os trabalhadores, né, tanto lá do Sem Terra e ali dentro da Stellantis também, ao vivo, a própria, né, o canal do governo ele ficou transmitindo uns 20 minutos, mais ou menos, do Lula passando dentro da fábrica mesmo, ali da linha de montagem da montadora, e depois eu estava vendo, não sei se ontem ou hoje, mas o próprio perfil do presidente já postando isso, esse afago dos trabalhadores, né, cumprimentando, querendo tirar foto com ele, ele usando isso. E aproxima muito, né, de onde veio o Lula, né, das próprias raízes dele, né, que é o chão de fábrica. Isso. Então, essas imagens, né, dele passeando pela fábrica e tudo, a conotação disso, né, a mensagem subliminar que isso gera, né, é muito importante. Em relação aos movimentos sociais, Fran e Cíntia, só lembrando que os movimentos Sem Terra, divulgaram uma carta aberta, né, logo no início do ano, falando como estavam insatisfeitos com a reforma agrária que estava parada e com uma série de outras questões. Então, a importância disso também, dessa retomada, né, dos movimentos, porque, de certa forma, nessa recuperação de popularidade, se você não está bem dentro do seu próprio território, como é que você vai conseguir ampliar, né? Então, é recuperar a confiança dessas pessoas que estão ou que fazem parte, né, dessa base do presidente Lula, dar confiança. Ele falou muito sobre a reforma agrária, sobre a questão da agricultura familiar, né? E aí entra a questão dos alimentos também, que é um assunto de preocupação do governo, é um assunto que tem impactado diretamente na popularidade, né, do próprio presidente Lula, tentando fazer com que esse discurso, né, de que os alimentos que a coisa vai chegar no lugar, né, dentro daquelas pessoas que lidam diretamente com a agricultura, né, com a produção. Então, isso também é uma forma no meu modo de ver também, uma forma de tentar também se posicionar dentro daquele cenário ali, que ele fica muito à vontade, né? Ele falou de uma forma muito confortável ali para aquelas pessoas. Agora a gente percebe também, né, Adriana e Fran, assim, que entre várias frentes aí que o governo, né, tá na estratégia aí de tentar melhorar essa popularidade, uma coisa que, né, que está sendo muito falada aí
esse último dia aí, essa questão de o que o Lula fala em relação, por exemplo, à mulher, que foi esse caso da Gleisi. Então, assim, o discurso dele também, ele precisa tomar um cuidado, porque às vezes uma popularidade que está sendo reconstruída, né, em algumas frentes, ela acaba né, tendo alguns problemas por falar o que não deve. Por exemplo, é uma semana que teve o Dia da Mulher, que foi, assumiu como presidente do Superior Tribunal Militar uma mulher. Então, o próprio presidente aqui, lá em Betim, a hora que ele foi mencionar que a prefeita Marília Campos de Contagem estava lá no evento de Betim, ele citou essa questão da mulher, e aí depois, mais tarde, vai falar sobre a Gleisi, sobre a importância da Gleisi nessa nova função, e sai com essa frase de que colocou uma mulher bonita ali. Então, assim, são várias frentes que tem o preço dos alimentos, se retomar aí com essas raízes de quem o elegeu, e ao mesmo tempo um cuidado que ele deve precisar ter, né, Fran? Você pode nos falar um pouco também no discurso, para que se não desconstruir às vezes nessa tentativa. Eu imagino ontem, por exemplo, como foi, gente, deve ter tido uma reunião, né, Fran, entre o Sidônio, entre o Lula, todo mundo, falando assim, o que aconteceu, gente? Vamos tentar cercar isso aqui, porque não foi bem visto, né? Foi uma repercussão negativa geral por algumas declarações que foram dadas. E que não são falas isoladas, né? Porque em outros momentos também, principalmente no ano passado ali, o presidente também teve outras falas em que ele mesmo criou uma crise para o próprio governo, né? E na época foi muito falado dele seguir o script, mas o Lula não segue o script, isso é perceptível, né? Em todos os eventos que ele participa. Na época ele até tentou ali, na época ainda era o Paulo Pimenta, o secretário de comunicação, mas enfim, o presidente não segue. E já tiveram outras falas, como por exemplo relacionada à violência violência doméstica após jogos, né? Que ele falou, se for do Corinthians pode, algo desse tipo. Em um evento em Maceió, ele virou para uma mãe que com 27 anos, que já tinha 5 filhos, questionando quando que ela iria fechar a porteira. Enfim, tem outras falou também falas sobre a também. amante, não sei se vocês se lembram, que o homem normalmente trata melhor a amante do que a própria esposa, não foi? Quando ele foi se referir no dia 8/1, ele foi falar sobre a defesa da democracia. E, além dessas, tem outras falas também complicadas, que aí passam desse campo da misoginia, do machismo, e aí vão para outros, que é, por exemplo, quando ele comparou a questão da faixa de Gaza, né, com o Holocausto. Então, assim, o presidente, ele acumula várias gafes, e nesse caso específico foi o machismo também, e isso tudo é colocado na balança justamente desse ponto de vista, de que está no momento, na queda de popularidade, para tentar melhorar isso. Isso que a gente falou de viajar mais, de se aproximar dos movimentos sociais, da própria bolha, como você bem disse, né, Adri? Tem que arrumar a casa, porque tem que ser bem visto não só por fora, mas também ali dentro, e nem ali dentro os movimentos sociais estavam muito incomodados com o presidente Lula. E, por outra parte, tem a área econômica. E ontem era um dia o quê? Que tinha esse lançamento de um projeto importante para o governo, que trata de que as pessoas consigam crédito consignado de forma mais fácil, por uma plataforma única. Então, não mais fazendo com banco por banco. Então, também tem a questão do taxa de juros. Então, era o momento de falar isso. O presidente Lula até defendeu o Haddad muito nisso, porque uma das estratégias também de Sidônio, nesse momento, é o quê? Essa questão de devolver o poder de compra, de girar mais dinheiro, então para que as pessoas consigam, ali na hora de comprar alimento, comprar mais. Então o governo também, ele está tentando achar esse caminho. Então são várias frentes. Num dia também que tinha a questão das tarifas, né, do ácido, de 25%, só que todas as questões no final se viraram para quê? Para essa fala machista dele em relação a Gleisi. E Gleisi que já chega a esse posto com o quê? Com a desconfiança do próprio Congresso Nacional. E essa fala do presidente, que tem gente querendo minimizar e dizendo que é um elogio, mas aí a gente pode fazer uma simples comparação. Quando Alexandre Padilha foi para esse cargo, ou assumiu, por exemplo, a pasta da saúde, ele foi falado, foi dito algo relacionado à aparência dele? Não, isso está restrito quando é uma mulher. Então, não foi um elogio.
E tudo se virou nisso. E pior, além de certa forma, você simplesmente deixar de lado a trajetória política de Gleisi Hoffmann, que independente da questão do perfil dela radical, ela é um dos principais nomes da esquerda hoje no Brasil. Ela tem uma trajetória de longa data no Congresso Nacional. Ela foi uma das fiadoras aí da eleição de Hugo Mota. Então se deixa tudo isso no segundo plano e o presidente ainda deu palco para que, infelizmente, a oposição também usasse disso, no sentido de não só fazer comparações, fala mal de Bolsonaro, que inclusive tem várias falas problemáticas e também misóginas, mas também se viu para que ontem na tribuna da Câmara dos Deputados, vários deputados também se sentissem à vontade para comentar sobre uma beleza de uma ministra de Estado. Então, o governo tenta minimizar, governistas publicamente tentam minimizar isso hoje, mas não há como. É mais uma gafe, para dizer por mínimo, do que o presidente Lula falou. Eu acho importante a gente reforçar aqui, nós como mulheres também, né? Quão grave foi essa declaração tão infeliz, né? Foi muito infeliz, porque a gente está acostumado na estrutura que a gente tem hoje, né? De machismo, que quando não é elogio é uma brincadeira. Então, a gente não pode considerar isso mais, né? Quando a gente se depara com um discurso desse, a gente precisa questionar. A gente não pode agir com naturalidade, a gente não pode entender que aquilo é algo natural ou é uma brincadeira, não é. Então, hoje a mulher, ela está muito mais consciente do que ela é, do que ela pode e onde ela pode estar, né? E é por isso que a gente reforça tanto que não há mais espaço para esse tipo de discurso. E o presidente Lula, eu acho que já passou da hora de perceber isso. E quando ele fala isso, Fran e Cíntia, parece que toda a estratégia de comunicação, parte dela, né, que o Lula está tentando reconstruir, né, recalcular a rota, parece muito contraditório, porque ao mesmo tempo que tenta se estabelecer, né, eu sou da esquerda e tenta desconstruir tudo que o governo Bolsonaro fez, quando ele adota essas falas preconceituosas, quando chama o Zé Guimarães de cabeçudo, né? Então, quando ele adota esse discurso, eu vejo ele se aproximando muito do que era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como você disse, Fran, adotou por várias vezes, né, frases que foram infelizes, e que ele, inclusive, teve que se explicar em lives, né, que ele fazia e tudo mais. Então, eu fico pensando até que ponto, sabe? Ao mesmo tempo, ele vai para um lugar, mas retorna para o outro e não consegue ali se posicionar da melhor forma. E eu acho assim, nesse caso das mulheres, assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem, né, como a Fran mencionou, você também tem várias situações, talvez mais frequentes até do que o Lula, mas a diferença é porque dentro do eleitor do Lula estão mulheres que às vezes se incomodam mais, né, com esse discurso. Então, assim, além de tudo, ele acaba desagradando mais ainda pessoas que estão ali junto com ele, que vão votar com ele, que são movimentos feministas também e tudo. Então, assim, acaba, mesmo que talvez seja menos frequente do que do ex-presidente, um comentário que ele diga que não teve essa intenção e tudo, ele acaba sendo ferindo muito o público dele ali, né? Que estão essas mulheres que já têm uma consciência maior, às vezes, pro seu espaço ali e se sentem né, ali ofendidas diante de um comentário desse, né?